Pai Santo e Justo, obrigado pelo teu amor, pelo Senhor Jesus que nos salvou, pelo seu sacrifício e porque podemos falar contigo, cientes de que o Senhor nos ouve. Obrigado por esse momento, estarmos reunidos aqui para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, através da Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito. Te pedimos que o Senhor nos dê conhecimento, entendimento e que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra. Que não sejam apenas conhecimentos intelectuais, mas que sejam um conhecimento que frutifique em obras para que a nossa vida seja para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Então nos abençoe, nos faça compreender as maravilhas que o Senhor fez em nós através de Cristo, pelo Teu Espírito, e faz com que a nossa vida seja transformada e que possamos enxergar a nossa realidade com olhares diferentes, Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida de todas as coisas. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tá, gente, a gente vai então entrar hoje no capítulo 8, é um capítulo muito denso, como toda a carta aos Romanos, mas o capítulo 8 é muito denso mesmo, tem muita teologia, e então eu tive que dividir em duas partes. Hoje a gente vai do versículo 1 até o 17. Vou fazer a leitura aqui na NVI, e vocês me acompanham aí, depois a gente vai tentar entender o que Paulo queria dizer, tá bom? Vamos lá, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Bom, a gente vai só até aqui ao verso 17, tá? E vou fazer um breve resumo aí do que a gente viu nas últimas reuniões, que inclusive faz muito tempo que aconteceu, né? Para a gente não perder aqui a linha do raciocínio de Paulo. Do capítulo 1 ao 3, ele fala sobre que todos estão condenados, todos são pecadores, estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 3, verso 21, ele dá a boa nova, ele introduz a boa nova do Evangelho, dizendo que agora há uma justiça que vem da parte de Deus, que é a parte da lei, né? Que é
para quem crê em Cristo Jesus. No capítulo 4, e aí a partir do capítulo 3, ele defende que a justiça de Deus é pela fé, a justificação é pela fé. No capítulo 4, ele prova que a justificação realmente é pela fé, usando como exemplo Abraão. E no capítulo 5, ele defende a esperança de que o cristão deve alimentar, porque Deus fez o que era mais difícil, né, amando e enviando seu Filho quando nós éramos pecadores, quando éramos fracos, quando éramos seus inimigos. Se ele já fez isso, por que ele não completaria o processo? Não é isso? E aí no capítulo 6, no capítulo 5 ainda, tem aquela afirmativa que Paulo faz, que onde aumentou o pecado, transbordou a graça, e aí ele vai começar a perguntar, aliás, a responder algumas perguntas que ele mesmo levanta sobre essa afirmação que ele faz. Então quer dizer que se o pecado transbordou, aliás, a graça superabundou onde transbordou o pecado, então eu posso pecar? E aí ele vai responder essas perguntas que ele mesmo levanta, sabendo que pessoas, ao ouvirem a notícia da justificação pela fé, levantariam. Isso continua até hoje e nós precisamos saber responder. Então no capítulo 6 ele faz ele responde essas indagações, essas objeções, e no capítulo 7 ele introduz aquela ilustração do casamento e começa a falar sobre esse conflito que existe no crente, ou como eu chamei na reunião passada, no convertendo, aquela pessoa que em algum momento ela se percebeu miserável, pecadora, digna de condenação, mas que ouviu a mensagem do Evangelho e descobriu que existe uma salvação para ela na pessoa de Cristo. Então ela entra num processo de conversão contínua, né? Desde aquele momento em que ela entende isso que eu falei até o final da sua vida. E é sempre um processo contínuo, é convertendo, ela sempre estará se convertendo. A conversão ou a santificação, ela não é completa, porque se fosse completa, nós não pecaríamos. Então, ela é paulatina, ela é gradativa, ela vai crescendo, ela vai nos tornando mais parecido com Cristo, de acordo com o tempo e, principalmente, de acordo com a quantidade de conhecimento e intimidade. Conhecimento através das Escrituras e a intimidade que esse conhecimento gera. Por isso que na oração eu pedi, Senhor, que não seja só um conhecimento intelectual, mas que seja um conhecimento que frutifique. Por quê? Porque conhecer por conhecer não serve. Tem que conhecer e esse conhecimento precisa gerar alguma coisa, gerar algum fruto. E o fruto vai redundar em intimidade com Deus, santidade, enfim. Inclusive, a gente vai falar muito sobre intimidade com Deus hoje. Até porque o título da aula de hoje é Não há condenação para filhos. E quando a gente fala de filhos, a gente está falando de uma relação íntima entre o pai e o filho. Então tá, no capítulo 7, então, ele fala sobre essa espécie de crise ou de conflito que o convertendo vive a vida inteira, né? E aí no versículo 23 do 7, aliás, 24 do 7, ele fala, por isso, deixa eu colocar o slide, porque no slide eu retomei aqui, no primeiro slide, eu retomei o versículo 24 do 7, porque a gente é um texto linear, Paulo não mudou de assunto. O capítulo 8 começou aqui, mas é o mesmo assunto, e ele está concluindo o raciocínio. Então vamos pegar ali do versículo 24 do 7. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, se a gente pegar o texto e ler ele de forma linear, sem parar, sem observar ou prestar atenção nas divisões que foram feitas posteriormente, de versículos e capítulos, a gente vai poder compreender o porquê que Paulo ele dá um grito de desespero, né, quando fala miserável homem que sou,
Mas, logo em seguida, ele introduz a mensagem, é como se fosse o resumo do suprassumo do Evangelho, né? O processo aqui acontecendo. Ele dá o grito de desespero no versículo 24. No verso 25, ele introduz o Evangelho e a sua condição de impossibilidade de cumprir a lei de Deus. E logo em seguida ele já dá o veredito, que é a esperança para a qual esse evangelho nos conduz, que é não há mais condenação. Então, aqui é o suprassumo do evangelho, tá? E tá bem fechadinho, tudo encadeadozinho. Na frase 1, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Aqui a gente vê uma consciência de pecado e uma consciência da necessidade de um salvador. Tá? Nessa frase está consubstanciada a ideia da compreensão de que esse indivíduo que grita isso, miserável homem que sou, ele entendeu a sua miserabilidade, ele entendeu a sua condição de pecador e a sua impossibilidade de alguma forma, angariar salvação para si mesmo através das suas próprias obras. Por isso que ele fala, quem me libertará? Quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Ou seja, eu preciso de outro, porque eu mesmo não consigo fazê-lo. Então aqui nessa frase, existe a consciência do pecado, mais a consciência da necessidade de um Salvador. Isso tudo é resultado do que Paulo falou antes, lá no capítulo 7, quando ele entendeu a lei, quando ele entendeu o preceito, viu que a lei era pura, santa, boa e justa, mas que ele, por causa da sua própria natureza, não conseguia cumpri-la. Pelo contrário, quando ele ouvia alguma coisa relacionada à lei, ele se sentia tentado. A própria lei, de alguma forma, oferecia, não sei se é a palavra certa, mas o provocava. Oferecia ou provocava o pecado. Então, ele, quando percebe isso, e o evangelho na sua essência, quando anunciado, ele precisa gerar isso no ouvinte para que ele realmente se converta, ele resulta nesse grito de desespero, miserável homem que sou. Depois ele vem na segunda frase, lá no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa frasezinha ele tem um reconhecimento e a aceitação do Salvador. Ele consegue identificar quem é o Salvador, quem é essa pessoa que libertará ele do corpo sujeito a essa morte. Ele percebe quem é, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele identifica essa pessoa. E nessa frase, graças a Deus, está consubstanciada a ideia de que ele aceitou essa pessoa como seu Salvador. E aí, continuando, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Aqui a gente tem a percepção de uma mudança mental. Por quê? Porque antes, lá no capítulo 7, aquela pessoa ela já tinha tentado obedecer à lei de Deus, mas pelos próprios esforços. Era uma espécie de obediência muito mais voltada para o exterior, para a aparência. E quando o evangelho veio e a pessoa entendeu o preceito, ela viu que não era daquela forma. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com muitos fariseus, isso aconteceu com muitos judeus, de forma geral. Aconteceu comigo, por exemplo, que a vida inteira fui ensinado a viver uma forma de obediência por aparências. Acontece com meio mundo de gente, eu acredito que com a maioria dos cristãos, se não com todos, porque todos de alguma forma quiseram angariar a salvação através dos seus esforços. Então aqui tem a percepção de uma mudança mental, por isso que o título desse slide é motivação redimida. Porque antes, qual era a motivação? Era a obediência para angariar a salvação através dos próprios esforços. E aí a pessoa faz a obediência de forma externa ou aparente. Mas quando a pessoa percebe o preceito, a vontade de Deus, e o Espírito Santo vem para transformar a mentalidade da pessoa, ela se torna escrava da lei de Deus com a mente. Por isso que Paulo fala, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Existe aqui uma percepção de uma mudança mental. O que era meramente exterior, ou seja, as tentativas de cumprir a lei, passa agora a ser fruto de uma motivação redimida. A motivação muda. Deus redime a motivação da pessoa para que agora os atos dela sejam frutos de uma mente transformada. Não simplesmente de obediência por obrigação ou por medo ou coisa do tipo,
mas agora é uma obediência consciente. Por quê? Porque a mentalidade foi transformada. É o que a Bíblia chama, o que é, na verdade, chamado de metanoia. Eu falo sobre metanoia no item 3. Mas vamos lá. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, com a mente, escravo da lei de Deus, percepção de uma mudança mental. Agora a motivação é redimida. Quando fala, mas com a carne, da lei do pecado, aí nessa frase existe consubstanciada a ideia de uma consciência da impotência de ser perfeito por si mesmo. Né? Por si mesmo, quando eu digo assim, fisicamente falando, ou através dos próprios esforços. E do conflito constante entre a motivação redimida e os hábitos antigos. É o que eu falava sobre aqueles hábitos que nós trazemos do reino das trevas quando somos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. A gente ainda tem hábitos do reino antigo que precisam ser exterminados e, claro, que com o tempo e com o conhecimento da palavra de Deus, com o relacionamento com Cristo e com o crescimento em santificação, esses hábitos serão substituídos por hábitos concernentes ao reino de Cristo, né? E por isso existe esse conflito entre a mente redimida, aquela motivação redimida, e aqueles hábitos antigos que insistem em surgir e querer serem executados de vez em quando. Então aqui existe essa consciência desse conflito. Com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo do pecado. Quando ele vai no versículo 1 do capítulo 8, continuando o texto, tá? Porque o texto não para, ele fala, portanto, e é importante a gente observar essa palavra portanto, porque aqui ele está concluindo. Ele está concluindo algo. Concluindo o quê? O processo. O processo começou lá. Miserável que sou, ou seja, consciência de pecado. Quem me libertará do corpo dessa morte? Ou seja, consciência da necessidade de um Salvador. Aí, graças a Deus, introduz o Evangelho. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor, de modo que agora eu sou escravo da lei de Deus com a mente. Então, e o que é que isso resulta? Por isso que ele fala, portanto, já que isso aconteceu, já que agora eu sou escravo da lei de Deus com a minha mente, porque algo mudou na minha mentalidade, algum trabalho Deus fez para que isso acontecesse, qual a conclusão disso? Simples, ele fala, portanto, ou seja, concluindo, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não sei se vocês percebem que existe um argumento linear nesse texto, que começa entre aspas, que continua do versículo 24 e perpassa até o capítulo 8 que a gente vai ler, certo? Conclusão. Se agora o crente reconhece sua miserabilidade, ou seja, lá no versículo 24 do capítulo 7, reconhece seu Salvador, versículo 25 do capítulo 7, e teve uma metanoia, ou seja, uma transformação da mentalidade, é porque Deus iniciou um trabalho de conversão que, sem dúvida, culminará em santificação e glorificação. E é isso que a gente vai ver aqui no capítulo 8, tá bom? Por isso que Paulo já começa concluindo. Portanto, então o capítulo 8 inteiro é a conclusão de todos aqueles conflitos que o convertendo passa. E é nisso que a gente tem que descansar. A gente vai passar por esses conflitos, a gente vai ter essas crises, vai de alguma forma querer nos santificar através dos nossos próprios esforços, vamos perceber que isso é impossível e não vai dar certo, a gente vai ficar meio que desesperado até que a gente grite de novo, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Quem pode fazer por mim? E aí a gente lembra de novo de que Cristo já fez, de que Cristo já nos justificou e que tudo isso já está resolvido. Mas aí a gente vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo em santificação, deixando para trás tudo o que são hábitos do reino anterior e permitindo cada vez mais essa metanoia, essa transformação da nossa mentalidade. E que essa transformação precisa abranger todos os aspectos da nossa vida. Por que eu falo das crises aqui? Elas não vão acontecer todas de uma vez. Elas vão acontecer geralmente, né, paulatinamente, e vão acontecer em âmbitos diferentes da vida. Então, em algum momento a gente vai perceber que a gente está errando ou pecando em uma área da vida, e aí a gente vai tentar resolver e não vai conseguir, até que a gente se converta naquela área. Aí, aquela área resolvida, a gente vai perceber isso em outra área, e
todos os âmbitos da nossa vida vão sendo, de alguma forma, moldados com essa verdade que o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos evidenciam. A crise e a solução da crise. O conflito e Cristo. Né? A nossa incapacidade e o milagre feito através da cruz de Cristo. É isso que a gente vai ver no capítulo 8. Então, portanto, o capítulo 8 é a conclusão das nossas crises. O capítulo 8 é a solução para as nossas crises. Vamos lá, porque eu tenho bastante coisa para falar, não posso perder muito tempo. Então vamos lá, agora focando no versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A palavra portanto, remete a essa conclusão que o capítulo 8 inicia. A palavra agora, ela significa no presente tempo, agora, neste exato momento, aqui e agora. Já, olha o já também, esse já também denota a questão da presença, né, do presente, do tempo presente. Só ver aqui o comentário, tá? Exatamente. A questão da santificação, ela envolve muito a nossa experiência no sentido de... experiência no sentido de... é porque existe alguns significados na palavra experiência, né? Mas no sentido de produzir conhecimento ou produzir crescimento, né? A experiência, eu vou ler o comentário, fica melhor, que aí aparece na gravação. É interessante que mesmo passando a conhecer todo o processo a ser enfrentado, só a experiência para nos graduar. Exatamente. A passar por isso, né, ter essas experiências, a gente vai crescendo, vai graduando, como você usou a palavra. A palavra agora, eu já tinha falado, né? A palavra agora denota essa questão do presente momento, aqui e agora. Não é uma questão futura, não é simplesmente algo que vai ter resultados apenas no futuro, vai ter também no futuro, mas já tem aqui e agora também. Agora já não há condenação. Então, já não há condenação agora, neste momento, já não há condenação. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é eficaz. Ele não foi algo que foi feito e que ficou alguma coisa pendente ou que ficou alguma coisa mal feita que precisa ser resolvida no futuro. Não. Ele foi eficaz. Ele mesmo falou, está consumado, tetelestai. A gente viu sobre isso em algumas reuniões aí atrás. Tetelestai, está consumado, está consumado, está completo. E por causa que é completo, agora não há condenação. Não há condenação. Isso especifica uma salvação imediata, que não é somente futura. Só que também não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é para todo mundo. A gente sabe que a questão do universalismo é uma mentira. As pessoas que pregam o universalismo, elas não observam que Paulo, enfim, o Novo Testamento inteiro, ele sempre vai especificar para quem é aplicada a obra de Cristo. Sempre para aquelas pessoas que creram em Cristo, que estão em Cristo, que foram batizadas em Cristo, né? Batizadas naquele sentido de afundadas, estão dentro dessa esfera de Cristo. Quando fala não há condenação, a gente entende que é o quê? Que a culpa do pecado que condena, né? Quem condena é o pecado? Sim. Por quê? Porque ele gera uma culpa. E aí a condenação é a culpa. Então já não há condenação. A culpa que gera a condenação foi retirada. A culpa do pecado é completamente retirada. Claro que tem que ser retirada. Por quê? Porque ela foi posta em Cristo. Ele recebeu a culpa no lugar daqueles que creram nele. Aquela punição que era devida a todos que creram em Cristo foi depositada sobre Cristo. É só ler 53 de Isaías, a gente vai ver que Deus quis lançar sobre Cristo as transgressões das pessoas. Então, essa culpa, ela já foi... já recebeu a sua condenação. Ela já foi quitada. Né? Então, já não há condenação, já não há culpa de pecado, já não há nenhum prejuízo para os que estão em Cristo Jesus. E aí, voltando aqui a esse grupo específico, né? Para quem que é esse benefício?
para quem está em Cristo Jesus. A palavra em, a preposiçãozinha em aí, ela denota uma posição fixa, de lugar, de tempo ou de estado, ou a instrumentalidade de uma mediação. Ou seja, é como se Deus, eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui, é como se Deus pegasse, vamos supor, pega um depósito, uma bacia, sei lá, e ele cata no mundo as pessoas e coloca dentro dessa bacia. Quem está na bacia, ou na é em mais a, né? Quem está em bacia está livre de tudo o que é devido a quem não está na bacia. É mais ou menos assim. Então, a preposição em, ela denota essa posição aqui. Então, Deus olha para quem está em Cristo e vê essas pessoas que estão em Cristo como pessoas que não vão mais receber condenação. Porque elas são boas? Porque elas merecem? Não, porque a condenação devida já foi satisfeita. Beleza. Versículo 2. Porque, por meio de Cristo, então, ele vai responder por que não há mais condenação, tá? Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo. Então a gente pergunta, por que, Paulo, que não há mais condenação? Por quê? Aí ele responde, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então a gente tem aqui uma contraposição entre o Espírito de vida e aquela morte condenatória que Deus prometeu a Adão. Lá no capítulo 2 de Gênesis, ele falou, Adão, não coma daquele fruto que está na árvore, que está no meio do jardim. No dia em que comer dele, certamente morrerás. No dia que comer dele, certamente morrerás. Então, a morte imediata, no dia, e certamente. Era inevitável. Ele comeu e por causa disso ele morreu, espiritualmente falando, e todas as pessoas que vieram depois dele também vieram com essa condenação ali imputada. Agora, a gente tem uma contraposição, uma libertação dessa morte. É a lei do Espírito de vida, que vem através ou por meio de Jesus Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Está lá escrito em 2 de Gênesis, quando Deus fez Adão e o homem foi feito alma vivente. No caso de Cristo, o último Adão, ele foi feito espírito vivificante. Paulo fala sobre isso. E espírito vivificante quer dizer que dá a vida, que proporciona a vida. Vivificante é aquele que tem como vivificar alguma coisa. Então quer dizer que por meio de Cristo, que é o espírito vivificante, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, ou da lei e da morte, aliás, da lei que traz o pecado e a morte. No caso, a lei de Moisés, que é aquele ministério da morte, né? Paulo fala sobre isso, que a lei de Moisés é o ministério da morte. A lei, de alguma forma, ela presta serviço para a morte. Então, toda aquela condenação desde Adão, né, a todos os homens, tudo isso é substituído quando a pessoa crê em Cristo. E automaticamente a vida de Cristo, através do seu Espírito, atua na pessoa, no lugar da morte que atuava antes. Por isso não há mais condenação. Porque agora a condenação ela é a morte, a condenação é a própria morte. E se a morte foi substituída pela vida, então já não há mais condenação. Agora, desde agora, a morte foi substituída pela vida agora, hoje. Eu não estou falando de morte física, a morte física ainda vai acontecer, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a morte, aquela condenação espiritual que caiu sobre Adão e que caiu sobre todos os seus descendentes, hoje, agora, ela é retirada quando a pessoa crê em Cristo. Isso é o que Paulo está dizendo, tá? Vamos lá. Por quê? Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aquilo o quê?
Olha o que Paulo está dizendo. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer. O que a lei foi incapaz de fazer? É sempre importante a gente ler o texto e fazer perguntas para o texto. A gente vai conseguir entender o que Paulo ou qualquer autor está querendo dizer quando a gente pergunta para o texto. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Ele diz por que a lei não foi capaz de fazer, mas não diz o que a lei não foi capaz de fazer. A gente tem que procurar isso no texto. E a gente encontra isso no texto no versículo seguinte, no verso 4. Ele fala no verso 4 o seguinte: e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Então, o que a lei foi incapaz de fazer? Condenar o pecado na carne e satisfazer as exigências de Deus, que ela mesma, a lei, impõe. Expõe. A lei diz o que Deus quer, mas ela é incapaz, ela foi incapaz de fazer com que as pessoas conseguissem obedecê-la. E ela também, por isso, ela foi incapacitada também de condenar o pecado. Então, o que a lei foi incapaz de fazer, porque ela estava enfraquecida pela carne, né? Por que ela foi incapaz de fazer? Resposta, porque ela foi enfraquecida pela carne. A carne aqui é a natureza pecaminosa. A gente vê isso lá no capítulo 7, de 7 a 13. Eu não vou ler não agora, depois se vocês quiserem, vocês leem, porque eu preciso falar muita coisa hoje. A lei foi enfraquecida pela carne, por isso ela foi incapaz de fazer alguma coisa. Essa coisa é o quê? Condenar o pecado e satisfazer as exigências de Deus. E porque ela foi incapaz de fazer, Deus o fez. O próprio Deus fez. A lei de Deus não foi capaz. Ela não podia. Ela é criada. Ela é uma criatura, a lei de Deus. Ela, de alguma forma, ela é uma criação. E aí, esse item da criação não foi possível resolver esse problema. Aquilo que ela foi incapaz de fazer, o próprio Deus fez. Não é nada criado. Foi o próprio Deus, o próprio Criador, que fez. E como que ele fez? Como que ele resolveu esse problema? Deus teve que fazer o que a lei não conseguiu fazer. E como foi que ele fez? Paulo diz, enviando seu próprio filho. Foi assim que ele conseguiu resolver o problema que a lei não conseguiu resolver. Que a lei foi incapacitada. E como foi que ele mandou o seu filho? À semelhança do homem pecador. A semelhança aqui quer dizer que é semelhante ao homem, né? Essa palavra semelhante, ela não quer dizer que o corpo de Cristo não era de um homem verdadeiro, tá? Não tem nada a ver. Isso aí, algumas pessoas que no passado queriam defender a ideia de que Jesus não era um homem de verdade, mas era um espírito que parecia um homem, eles pegavam versos desse tipo aqui para dizer isso, mas não é isso, porque o próprio João fala que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que eles tocaram Jesus, que eles viram, testificaram, que eles, testemunharam que ele era sim um homem de verdade. Então, a semelhança aqui está mais relacionado com a expressão homem pecador. Por quê? Porque ele não era pecador. Ele foi enviado à semelhança do homem pecador, ou seja, do homem que peca, mas ele em si mesmo não era pecador. Ele foi mandado à semelhança do homem pecador. Né? Na criação a gente vê que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus. Em Cristo, o próprio Deus se fez à semelhança do homem pecador para resolver o problema, mas ele não é homem pecador, tá bom? Essa é a diferença. Ele é homem, verdadeiro homem, mas não é homem pecador. Ele foi enviado à semelhança do homem pecador. E como foi que ele foi enviado à semelhança do pecador? Como oferta pelo pecado. A oferta aqui vai remeter à lei mosaica, né? De quando os sacerdotes eles ofereciam sacrifícios, o povo oferecia sacrifícios através dos sacerdotes para apaziguar a ira de Deus, para, de alguma forma, se reconectar ou se reconciliar com Deus. E aí, Paulo está dizendo o seguinte, que o que a lei foi incapaz de fazer, o próprio Deus, ele ofereceu um sacrifício. O próprio Deus ofereceu, ele já tinha ensinado ao povo de Israel o que era sacrifício e para que servia. Ele disse assim, agora eu mesmo vou oferecer um sacrifício para que vocês tenham, de fato, comunhão verdadeira comigo. É parecido com o que Abraão ia fazer com Isaac lá no Monte Moriá.
mas Deus impediu, né? Ele não sacrificou Isaac. Só que aí o que é que ele faz? Agora é minha vez e eu vou fazer. Então ele vai e pega o filho dele e oferece. Ele faz o próprio sacrifício. Lá em Hebreus 10, está escrito assim, para a gente entender essa questão do sacrifício. Hebreus 10, do verso 1 ao 4. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Uma sombra é tipo assim, a lei só aponta para os benefícios que hão de vir. Elas não são... A lei em si não é o próprio benefício, ela apenas aponta para os benefícios. É uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que os se aproximam para adorar. Olha aqui uma coisa que a lei não conseguia fazer. A lei, mesmo mediante todos os seus mesmos sacrifícios, repetidos dia após dia, ela não conseguia aperfeiçoar as pessoas que se aproximavam para adorar. Diferente do que Cristo fez. O que Cristo fez, sim, muda a mentalidade, purifica a mente da pessoa. A lei não conseguia fazer isso. Se pudesse fazê-lo, ou seja, se pudesse aperfeiçoar as pessoas que se aproximam para adorar, se ela pudesse fazer isso, não deixaria de ser oferecido, os sacrifícios parariam de ser oferecidos se ela purificasse a mentalidade das pessoas. Mas ela não conseguia, por isso que tinha que ficar repetindo o tempo todo os sacrifícios. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Então, o autor de Hebreus, ele está falando a mesma coisa de Paulo. Aquilo que a lei foi incapacitada de fazer, foi incapaz de fazer, que era condenar o pecado, que era fazer com que as pessoas cumprissem as exigências de Deus, que as pessoas fossem purificadas do seu pecado, ela foi incapaz de fazer. E é por isso que toda a vida era feita, repetidas vezes, porque não surtia efeito. Agora não, agora a gente tem um sacrifício que realmente surtiu efeito. Por isso que só foi feito uma vez, só precisa dessa vez. Porque esse sacrifício que é verdadeiro, que o próprio Deus fez com o seu próprio Filho, esse sim tem condições de purificar a mente de todos aqueles que se aproximam para a adoração. Beleza? Então, muita teologia nesse versículo aqui. Continuando. Eu vou pegar o verso 3 de novo. Se eu achar aqui, peraí. Aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do pecado, do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim, ou seja, dessa forma, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim como foi que ele conseguiu condenar o pecado na carne? Só um minutinho, minha garganta tá ruim. Cristo entrou na esfera da natureza humana. A gente tem que lembrar uma coisa: Cristo é Deus desde sempre. Ele não é criado, tá? Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo desde a eternidade passada, futuro. É difícil explicar isso porque desde denota tempo e ele está acima do tempo, está fora do tempo. Então, Cristo é Deus. Aí, ele entra na história, na esfera da natureza humana. Quando ele entra como homem, é chamado de Jesus, né? E é dessa forma que ele consegue condenar o pecado na carne, porque Deus não tem carne, não tem corpo, mas em Jesus, Deus tem um corpo. E aí ele entra nessa esfera da natureza humana, onde o pecado exerce o seu poder, a fim de conquistar o poder do pecado. O pecado é condenado para que o cristão não seja condenado. Tá bom? Então ele condena o pecado na carne, para quê? Na carne dele, né? Ele pega aquela condenação do pecado e joga sobre si mesmo, para que o cristão, aquele que deposita sua fé em Cristo, não precise ser condenado. E por que ele faz isso? Qual é o propósito? A fim de que... Aqui está a resposta. A fim de que? A fim de que quer dizer o seguinte: foi por isso que ele fez isso. O propósito é esse. A fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas plenamente em nós.
fazer com que as exigências, seu propósito é fazer com que as exigências da lei, que é santa, justa e boa, fossem ou sejam satisfeitas nos que estão em Cristo. Deus considera todo crente verdadeiro, como tendo cumprido a lei. Se você é um crente verdadeiro, você depositou a sua fé em Jesus Cristo, crendo que o que ele fez, a obra dele é poderosa para te salvar. Logo, quando Deus olha para você, ele entende como se você tivesse cumprido toda a lei, mesmo você não tendo cumprido. Cristo é o nosso fiador, é aquele que paga a fiança da nossa condenação e, portanto, nos livra da condenação. Isso é, em suma, a justificação pela fé. E aí ele fala, as exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Nós quem, Paulo? Nós quem? Outra vez ele vai especificar. Nós nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse nós tem uma especificação. Quem é? Aquele que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a questão de quem vive segundo a carne é quem tem um estilo de vida com uma predisposição ao pecado. Aquele que peca porque a sua vida é o pecado, o seu prazer é o pecado e enfim, vive a sua vida inteira de acordo com o que o pecado ditar. O pecado dita a sua conduta. Então, não é esse benefício. Cristo condenou o pecado da carne, não foi dessas pessoas que vivem na carne, mas dos que vivem no Espírito. E o que é que vive no Espírito? Quem é? É a pessoa que tem um estilo de vida controlada pelo Espírito. O Espírito que, inclusive, passa a habitar o crente, criando uma nova mentalidade. Lembrando sempre que a gente está falando sobre essa transformação da mentalidade, que vem lá do capítulo 7, do finalzinho do capítulo 7. Então, o Espírito, quando você crê no Evangelho, você entende o que é a mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus passa a habitar em você e automaticamente a sua mente vai sendo transformada. A fim de que a sua conduta também seja transformada. Não adianta mudar atos sem que a mente seja transformada antes. É impossível. Ou então vai ser algo muito externo, muito longe do nosso próprio desejo. Agora, se o Espírito vem e muda a nossa mentalidade, automaticamente vai mudar o nosso desejo e as nossas atitudes. É assim que o Espírito trabalha. Ele trabalha de dentro para fora. Tá? Não é só fora, nem só dentro. É de dentro para fora. É uma mudança interna que vai repercutir no exterior. E ele continua explicando aqui, ó. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, eu coloquei o título assim, como saber se o que Cristo fez se aplica a mim? Legal. Observa. Observe para que lado a sua mente está sendo direcionada. É uma receita interessante. Para que lado a sua mente está direcionada? Paulo explica aqui, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, se a sua mente está voltada para o que você deseja, a sua carne aqui é a natureza pecaminosa. Então, se a sua mente está voltada para o que a sua natureza pecaminosa deseja, você vive segundo a carne. Segundo aqui é de acordo com. Então você vive de acordo com a carne. Logo, os benefícios não se aplicam a você. Simples. Agora, olha o que Paulo continua lá. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, observa. Item 1, observa. Para onde sua mente está direcionada? Se a sua mente é direcionada para o que a carne deseja, você vive segundo a carne. Se está direcionada para o que o Espírito deseja, você vive de acordo com o Espírito. É simples. É quase João falando. João é que diz, né? Se você ama Deus, ama seu irmão. Se você não ama seu irmão, você não ama Deus. Então é isso aí, pronto. É mais ou menos, é simples. Simples como o sol do meio-dia. Claro como o sol do meio-dia.
Agora sim, a gente vai ter que perguntar: o que então a carne deseja? E o que então o espírito deseja? Aí é onde começa a complicar. A gente vai olhar para onde é que a minha mente está direcionada? Para o que a carne deseja ou para o que o espírito deseja? Simples, a gente vai conseguir definir. Mas me diga uma coisa, o que é que a carne deseja? Aí sim, a gente vai ter que procurar aqui na Bíblia o que é que a carne deseja. E também o que é que o espírito deseja. Se a gente procurar da carne, a gente tem lá em Gálatas, texto classiquíssimo, Gálatas 5, vai falar quais são os frutos da carne e qual é o fruto do espírito. Gálatas 5, 18 a 21. Se vocês estiverem com a Bíblia, me acompanhem, não deixem de acompanhar, tá bom? Para vocês verem se eu estou falando a verdade. Gálatas 5, 19, na verdade. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque elas estão sendo guiadas ou vivendo segundo ou de acordo com a natureza pecaminosa delas. Elas nunca foram salvas. Nunca. Nunca entenderam a mensagem do evangelho que transforma. A fé delas, se elas dizem ter fé, é uma fé morta. Não é a fé salvífica, tá bom? É a fé morta. Ela nunca deixou esse padrão de vida, esse estilo de vida, de viver segundo os seus próprios interesses, segundo os desejos da sua própria carne. Então é isso que a carne deseja. Olha para isso aqui e pronto, observa. Minha mente é voltada para esse tipo de coisa? Sim, cuidado. Agora você pode continuar vivendo assim e ficar apático, ou você pode gritar como Paulo, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você já está em processo de conversão. Isso é muito bom. Agora vamos olhar o que o Espírito deseja. E a gente vai observar se é para esse tipo de coisa que a nossa mentalidade está voltada. Ainda lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, Paulo fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então a gente tem uma lista aqui de várias coisas que juntas elas são o que Paulo chama de fruto do Espírito. É fruto no singular. Fruto do Espírito. Todas essas coisas é o fruto do Espírito. Então, sua mente está voltada para esse tipo de coisa, então, muito provavelmente, o Espírito está em você e está te conduzindo. Porque fazer isso naturalmente é impossível. Então, o Espírito está te conduzindo a esta verdade. O Senhor Jesus falou que o Espírito conduzirá em toda a verdade. Então, o Espírito está conduzindo você a esta verdade que é o desejo de Deus, é a possibilidade de se submeter à vontade de Deus. Lá em Efésios também, Efésios 5, 9, deixa eu ver o que é que tem escrito aqui. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mais ou menos um resumo do Gálatas 5. Então, os que pertencem a Cristo Jesus, isso também está lá em Gálatas 5, tá? Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso aqui é praticamente uma paráfrase do que Jesus fala sobre aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo é você dizer não a si mesmo. Negar você a você mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar você a você mesmo. O que é isso? Negar os seus interesses, os seus desejos, no caso da sua natureza pecaminosa, a você. Você dizer não para isso e pegar a sua cruz. Pegar a sua cruz é carregar sobre si os seus próprios sofrimentos, que inclusive vão ser gerados por você dizer não para você mesmo. E então, quem pertence a Cristo crucificou a sua carne com as suas paixões
e os seus desejos. Está dizendo não para si mesmo. E aí você observa esses dois quadros, né? Direciona rapidamente para ver o que é cada um, o que a carne deseja, o que o espírito deseja. Observa os dois e com sinceridade você diz, a minha mente está voltada para qual quadro desses? Né? Assim, é importante ser sincero, porque se você se enganar a si mesmo, você pode entrar numa enrascada. É perigoso. Então, observa direitinho e vê para onde a sua mentalidade está voltada. Por quê? Porque a gente tem resultados diferentes. E, enfim, é catastrófico se você tirar a conclusão errada. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha para os quadros e observa. A mentalidade está voltada para o que a carne deseja? Simples. Resultado. É morte, é inimizade com Deus, é insubmissão à lei de Deus, porque é impossível a carne se submeter à lei de Deus. E é impossível agradar a Deus. Impossível. Impossível. A mentalidade da carne, ela impossibilita você ou nós de agradarmos a Deus. A palavra mentalidade aqui é phronema, no grego, significa pendor, inclinação, capacidade natural para algo, uma tendência. Né? Então, a mentalidade da carne seria o pendor da carne, o lado para o qual a carne pende ou tende. Né? A sua tendência é essa. Cuidado, porque são resultados catastróficos. Morte, inimizade com Deus, insubmissão à lei de Deus, à vontade de Deus, no caso, e a impossibilidade de agradar a Deus. O espírito, pelo contrário, age para promover o oposto dos interesses da natureza pecaminosa. O espírito, se ele, de fato, conduz a pessoa no caminho correto, reformulando, na verdade ele faz isso, né? Se a pessoa é realmente conduzida pelo espírito, o que vai ser produzido nela é uma repulsa pelo que a carne deseja. Não estou dizendo que ela vai rejeitar sempre. Eu estou dizendo que, por mais que em algum momento ela caia, ela vai ter repulsa do ato dela. Né? A pessoa cai, mas ela tem repulsa daquilo. Ela quer o mais rápido possível se limpar dessas imundícies. Lá em Gálatas 5 também, Gálatas 5 fala muito sobre essa questão do espírito e da carne, tá? Desse conflito aí. Está escrito assim, ó, vivam pelo espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E aí Paulo continua, o espírito deseja o que é contrário à carne, enfim. Qual é o segredo então, gente? Qual é o segredo? Vivam pelo espírito. E de modo algum, aqui é tipo assim, se você estiver no espírito, é impossível você satisfazer a carne. Quando é que a gente satisfaz a carne? Quando a gente desliga um pouquinho ali do espírito. E aí é interessante porque o próprio espírito vai nos visitar. Existe uma tendência no meio evangélico, ou evangélico? Peraí. No evangelicalismo, vamos dizer assim, de uma tendência para uma busca pela visitação do Espírito que difere do que a palavra de Deus ensina em alguns aspectos. Porque assim, depois que eu entendi o Evangelho, isso em 2020 ali, antes de entender o Evangelho, eu sempre entendi a visitação do Espírito como algo que se manifestava através de algumas coisas que eram visíveis, no sentido, enfim, línguas, coisas do tipo, profecias e tal, mas que parecia muito mais efêmero, algo que muito rapidamente passava,
E assim que acabava, um vazio assim, extraordinário ficava, e parecia que aquelas coisas não surtiam efeito nenhum. Tipo, 2 horas depois, parecia que aquilo ali tudo tinha evaporado. Então aquela visitação do Espírito, entre aspas, parecia muito não ter eficácia. Olhando agora para esse tipo de texto e entendendo como que funciona o processo, né, da santificação, hoje eu entendo que eu sou muito mais constantemente visitado pelo Espírito de Deus, principalmente nas minhas quedas. Principalmente nas minhas quedas. Por quê? Porque quando eu caio, automaticamente o Espírito parece que vem para me incomodar. Para incomodar mesmo. Para puxar a orelha. Eu fiz aqui agora que coçou, mas aí eu lembrei. Né? Para puxar a orelha, para esfregar na cara mesmo que eu estava errado, para que eu desperte. Não é assim que funciona. Então, assim, através desse tipo de experiência com a palavra de Deus, eu tenho percebido que a visitação do Espírito ela é muito mais constante quando a gente tem nossa consciência do pecado. E aí ele vem, porque o Espírito, olha qual é a função do Espírito dada pelo Senhor Jesus. Ele falou, o Espírito virá para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai convencer do pecado. É uma das prerrogativas dele. É uma das principais, inclusive. Ele é consolador, claro que mas é uma das principais. Ele vai convencer do pecado. E para isso, ele vai te incomodar. Então, a visitação do Espírito, viver no Espírito, ele vai, de alguma forma, te incomodar para que você desperte, né? Vigie, clame para que você não viva de acordo com o que a carne deseja. Isso é viver no Espírito. E aí, cada vez mais, a gente vai crescendo em santidade, em hábitos para viver no Espírito. No início é um pouco mais complicado, aqueles hábitos ainda estão ali muito fortes. Com o passar do tempo, os hábitos vão perdendo sua força e novos hábitos vão sendo praticados, enfim. E aí, cada vez mais, a gente vai vivendo mais no Espírito. Pelo menos é assim que deveria ser. Vamos continuar. Agora, de novo essa frase. Como saber se o que Cristo fez se aplica a mim? Aqui é a segunda receita. A primeira, olha para o que a carne deseja, para o que o Espírito deseja e olhe e observe para onde a sua mentalidade pende. Qual é o pendor da sua mentalidade? Se para o que a carne deseja ou se para o que o Espírito deseja. Segundo, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, o segundo item é, se o Espírito de Cristo habita em mim, o pendor da carne tende a perder força gradativamente através da habitação do Espírito que habita no crente. E o Espírito tem mais poder do que a carne. Por isso, ele assume o controle do crente, guiando em toda a verdade. Então, segundo receita é se o Espírito habita em mim. Se o Espírito de Cristo habita em mim. Aqui ele fala o Espírito de Cristo, porque lá na frente ele fala, aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá? Se de fato, conjunção condicional, faltou o i, condicional. A pessoa só está sob o domínio do Espírito se tiver o Espírito. Aí de novo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, de novo aparece a conjunção condicional. A habitação do Espírito é condição sine qua non para que alguém pertença a Cristo. Sem o Espírito de Cristo, não é possível essa pessoa pertencer a Cristo. É um outro item que é importante a gente observar. Não existe crente sem o Espírito Santo. Tá? Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não é crente. É impossível ser crente, salvo por Cristo, sem o Espírito Santo. Existe uma tendência, ou pelo menos existia, em alguns meios evangélicos, de achar que a pessoa crê no Evangelho é uma coisa e ter o Espírito Santo é outra coisa. Não é. Quando a gente olha para Efésios 1, aqui onde eu coloquei a referência,
Efésios 1, 13 e 14. Deixa eu ler que é melhor, né? Efésios 1, 13 e 14, a gente estudou isso ano passado. Paulo fala o seguinte lá em Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então ele está dizendo o seguinte: quando vocês creram no evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo. Por quê? Porque é impossível ser crente, ou seja, crer no evangelho, sem ter o Espírito Santo. Logo, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Só pertence a Cristo quem tem o Espírito Santo, tá bom? Não pode separar as duas coisas. As duas coisas andam juntas. Crer no Evangelho e ter o Espírito Santo é a mesma coisa. Ou são coisas que acontecem por um mesmo trabalhar de Deus. Todo crente tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Cristo. Se não tem, não é crente. Simples. Ai, desculpa. Se de fato o Espírito habita em vocês, vocês não são dominados pela carne. 2. Se você tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. Essa é a segunda receitinha para observar se o que Cristo fez se aplica a você, tá bom? Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha o título do slide. Atualmente, morto-vivo. Então, de alguma forma a gente está morto e de alguma outra forma a gente está vivo agora, neste momento. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Olha a condicional. O corpo está morto e o Espírito está vivo somente se Cristo estiver em vocês. E Cristo só está em vocês se o Espírito de Cristo está em vocês. Lembrando do versículo anterior. Então isso é uma cadeia. O Espírito de Cristo está na gente? Tá. Então você pertence a Cristo. Se você pertence a Cristo, Cristo está em você. Se Cristo está em você, duas realidades na sua vida agora, nesse momento. O corpo está morto por causa do pecado. O corpo, né, está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Deixa eu ver aqui. Pronto. O corpo está morto por causa do pecado. Olha o que é que Paulo falou lá no versículo 24 do capítulo 7. Quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Ou do corpo desta morte? Né? Lembra que o raciocínio está continuando aqui. O raciocínio é o mesmo. O corpo, por mais que você tenha crido no Evangelho e você tenha aceitado Cristo como seu Salvador, o corpo está morto por causa do pecado. É tanto que ele vai morrer. O corpo está morto, é tanto que ele vai morrer no futuro. Vai realmente morrer no sentido de tombar, né? Precisar ser sepultado, voltar à terra, enfim. É disso que Paulo está falando. E está falando dessa condição de corpo corruptível, tá? De corpo corruptível, sujeito ao pecado. É por isso que ele fala também com a carne, eu sou escravo da lei do pecado, lá no versículo 25 do capítulo 7. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Lá em Romanos 3, 21, a gente viu isso, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, por causa dessa justiça, o nosso Espírito está vivo. Por causa dessa justiça. Lá no capítulo 5, do verso 1, também ele fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, Paulo agora vai entrar nesse assunto da condição do nosso corpo e a esperança que nós devemos nutrir em relação ao nosso corpo, a este corpo aqui, tá bom? Primeiro aspecto, neste momento, agora, Cristo está em você? Tá. Seu corpo está morto por causa do pecado, mas o seu espírito está vivo. Por isso que você, com a mente, é escrava da lei de Deus, mas com o corpo é escrava da lei do pecado. Quando você vai para o versículo 11, a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Por isso que eu coloquei posteriormente, todo vivo. Antes era atualmente morto-vivo, agora é posteriormente todo vivo.
Olha o versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, mais uma condicional aqui, ó. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Pergunta: quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Alguém consegue me responder? Vocês estão me ouvindo? Sim. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Ninguém sabe. Vocês não querem falar ou vocês não sabem? Foi Deus, mano. Ah, tá. Não, eu fiquei até assustado agora com medo. Essa que a gente sabe aí fica. Hã? Peraí, deixa eu aumentar aqui que eu não estava ouvindo direito, não. Isso. Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Deus, o Pai, ressuscitou o Filho de entre os mortos. Então, Paulo está falando, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito daquele, quem? Daquele do Pai, o Espírito de Deus, habita em vocês, ele mesmo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais. O que é que Paulo está dizendo? Também dará vida a seus corpos mortais. Está dizendo isso. Também ressuscitará vocês. Se o Espírito de Deus está em vocês, aquele que ressuscitou Jesus também vai ressuscitar vocês por meio do Espírito dele que está em vocês. Pronto, é esse o resumo do versículo. A habitação do Espírito de Deus que operou a ressurreição é a condição sine qua non para que seja possível a ressurreição dos nossos corpos mortais. Então é impossível alguém ressuscitar para a vida sem que habite nele o Espírito Santo. Nisso aqui, Paulo está se referindo à ressurreição corpórea mesmo, gente, à ressurreição do nosso corpo, tá? Porque a nossa esperança, a esperança do cristão, envolve também uma vida física corpórea plena, por ocasião da restauração da criação. A gente vai ver na próxima reunião, a partir do verso 18, que Paulo vai falar sobre a restauração da criação toda. E a criação toda, obviamente, envolve a restauração do nosso corpo, porque o nosso corpo também é criação de Deus. Então, vai haver uma restauração da criação por completo, e incluindo nessa restauração estará a restauração do nosso corpo. Então, a esperança do cristão não é viver uma vida espiritual no sentido depois que morrer, né? Depois que morrer aqui na Terra, viver eternamente como se fosse apenas espírito ou só alma. Não é essa a esperança do cristão. A esperança do cristão é que no futuro, Deus, que ressuscitou Cristo, também vai nos ressuscitar. E vai nos ressuscitar com corpos incorruptíveis. Corpos incorruptíveis. O que quer dizer isso? Que não vai mais ver a corrupção. O que é isso? Não vai mais se degradar, não vai adoecer, não vai ficar gordo como eu estou, não vai ter doença, enfim, essas coisas. A gente precisa... Olha o que Jesus fala lá em João, lá no Evangelho de João, versículo 11, versos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. A gente vê esse texto diversas vezes lá em velórios, né? O pessoal das funerárias coloca e tal. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele está perguntando isso aqui para Marta, irmã de Lázaro. E fica a pergunta para a gente também. Porque muitas pessoas, por terem a mentalidade platônica, platônica e até gnóstica, achando que o corpo é mau, o corpo é a prisão da alma, e é um absurdo achar que haverá ressurreição, como os gregos pensavam. O Senhor Jesus pergunta nesse versículo: você crê nisso? Ele quer dizer o seguinte: você acredita piamente que quem morrerá, quem crê em mim,
não morrerá eternamente, que vai haver uma ressurreição, ele é a ressurreição e a vida, que ele vai restaurar esse corpo que hoje está afetado pelo mal, mas que não é mal intrinsecamente. O Senhor Jesus pergunta, você crê nisso? Isso tem que estar muito claro na nossa mente, porque quem falou foi ele, não é uma invenção. Ele mesmo prometeu que isso aconteceria. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo defendendo a ressurreição, ele fala, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória, ou em outras versões, a morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Capítulo 15 de 1 Coríntios, 54 e 55. Então, uma esperança que todo crente deve alimentar, deve nutrir, é a esperança de que, na restauração da criação, nosso corpo será revestido de imortalidade. Nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. E no nosso plano físico mesmo, nós poderemos servir a Deus nos moldes, servir a Deus e viver com o próprio Deus, nos moldes de Adão quando foi criado. Não é nenhum absurdo isso. Deus criou o homem nessa condição. O homem caiu em pecado e, por causa disso, teve todas as consequências. E o seu corpo, o nosso corpo, no caso, recebeu as consequências do pecado. Por isso a gente adoece, por isso a gente morre, por isso, enfim, a gente é corruptível. Mas, na restauração, algo que deve estar pulsante no nosso coração é o desejo por incorruptibilidade. Paulo, em algum momento, quando ele vai falar sobre a questão do corpo, ele diz que não deseja estar nu para sempre. Nu para ele, nesse texto que eu estou citando, ele está falando sobre viver simplesmente em espírito, como ele está hoje diante de Deus. E o corpo dele foi enterrado e, enfim, já se desfez. Mas ele fala que o interesse dele não é estar nu, que nessa condição, para ele, é estar nu. O corpo seria uma roupa para ele, né? A intenção, o interesse dele e a fé que ele nutria era exatamente de que, no futuro, o seu corpo seria ressuscitado do pó e já ressuscitaria como um corpo incorruptível. E é nessa esperança que nós devemos viver. Quem me livrará do corpo dessa morte? A coroa da salvação é Deus nos possibilitar viver num corpo físico sem pecado. Isso coroa a salvação. É por isso que é chamado de glorificação. Paulo está falando aqui sobre glorificação. Então, o que é a glorificação? É a coroa da salvação. É quando Deus vem e diz assim, agora vocês podem viver num corpo físico e não pecar mais. Isso é extraordinário. E deve ser algo que a gente deve desejar ardentemente. Aqui, voltou. E aí, lá no versículo 12, ele continua. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, nosso compromisso não é com a carne. Por isso que ele fala, nós estamos em dívida, mas não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. A gente está em dívida com outra coisa, no caso, com o Espírito. Nosso compromisso não é com a carne, não é com o que a carne deseja. Por isso, não precisamos viver sujeitos a ela. Viver de acordo com a carne é igual viver de acordo com os mandos da natureza pecaminosa. Isso prova que a fé que você diz ter é morta. A pessoa que diz assim, eu tenho fé, mas ela vive de acordo com a carne, vive praticando o que a carne deseja, a fé dessa pessoa é morta. Quem diz isso é Tiago, lá na sua epístola. E a vida de Cristo nunca te envolveu. Nunca. Se você vive dessa forma, a vida de Cristo e a vida que é Cristo nunca te envolveu. E por isso o fim, infelizmente, é a morte, a não ser que Deus reverta essa situação ainda em vida. Mas se pelo Espírito, o Espírito que habita no crente o impulsiona a rejeitar os ditames ou os mandos da carne, da natureza pecaminosa. Isso é impossível para quem não tem o Espírito. É impossível.
Não dá. Só quem tem o Espírito Santo, só onde o Espírito Santo habita, que ele realmente impulsiona a pessoa a rejeitar os ditames ou os mandos e desmandos da carne. Morrer os atos do corpo é igual a rejeitar os impulsos da natureza pecaminosa. O resultado certo dessas atitudes é a vida, porque o Espírito é o Espírito de vida. Lá em Mateus 26, 41, o Senhor Jesus falou o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente vê mais uma vez aqui a questão do conflito entre carne e Espírito, entre o que o Espírito deseja e o que a carne deseja, a carne aqui no sentido de natureza pecaminosa, este conflito. E tem mais uma receita: vigiar e orar. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Não é para que não sejam tentados, a gente vai continuar sendo tentados, é porque a nossa carne, ela é ainda escravizada pelo pecado. Mas vigiar e orar é uma receita para não cair na tentação. Logo, Paulo vem falando lá, falou lá em Gálatas: vivam no Espírito e de maneira alguma satisfarão o desejo da carne. O Senhor Jesus deu a receita de como viver no Espírito: vigiar e orar, para não cair em tentação, para não satisfazer os desejos da carne. Vigiar e orar são os hábitos que nós, no reino de Cristo, precisamos desenvolver e absorver para que a gente viva no Espírito, não satisfazendo os desejos da carne e automaticamente não caindo em tentação. Vou adiantar aqui porque já está um pouco tarde. Vamos lá. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Minha garganta está muito ruim. A gente volta para o versículo 13, rapidinho. Então, aqui. Verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vamos perguntar para Paulo: Paulo, por que viverão? Por que viverão? Ele responde aqui no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito vivem. Por quê? Porque eles são filhos de Deus. E os filhos de Deus não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Deus é o dono da vida, Cristo é a própria vida e ele vivifica pelo Espírito. Então é por isso que eles vivem. Por isso que viver pelo Espírito, aliás, quem é guiado pelo Espírito vive, porque é filho de Deus. O que os filhos de Deus não receberam? A gente pergunta para o texto. Pois vocês não receberam um Espírito, e aqui esse Espírito, ele foi traduzido, pelo menos na NVI, com E minúsculo. E minúsculo, quando a palavra Espírito está com E minúsculo, ela não está se referindo ao Espírito Santo. Ela está se referindo a uma disposição da pessoa, né? Ou ao espírito humano, ou à disposição do espírito humano. Então, Paulo está dizendo o seguinte, pelo menos dentro do contexto: vocês não receberam um espírito aqui é artigo indefinido, que os escravize para novamente temer. Um espírito aqui, uma disposição ou algo que induza vocês à escravidão e ao temor de novo. O que é esse? O que poderia ser isso que escraviza e que faz temer novamente? O que escraviza e gera temor? Eu procurei no texto se Paulo respondia, né? Eu não encontrei algo explícito. O que seria essa espécie de indução à escravidão e ao temor, o que gera temor? Eu não encontrei, assim, diretamente Paulo respondendo isso, mas no contexto do que a gente já estudou, a gente pode entender que o que escravizou o povo? A lei. A lei tanto escravizou o povo, escravizou porque ela promove, de certa forma, o pecado, quanto ela gera temor no sentido de que
através da lei a gente conhece o pecado e a condenação do pecado. Então, o espírito, com E minúsculo aqui, né, essa disposição à escravidão e ao temor, ao medo, ao pavor de Deus, é uma coisa. Não foi isso que a gente recebeu de Cristo. Isso veio através de Moisés. O que a gente recebeu então? O que a gente recebeu? Aqui, mais receberam o Espírito que adota como filhos. A gente recebeu um outro Espírito. E aí, nesse caso, o Espírito com artigo definido e com E maiúsculo. O Espírito que adota como filho, o Espírito Santo aqui. Então foi isso que nós recebemos, os filhos, aqueles que creram em Jesus. Foi isso que recebemos. Um Espírito, com E maiúsculo, de adoção, que torna filho, possibilitando um relacionamento íntimo entre filho e pai. Né? Por isso que ele fala assim, por meio do qual, ou seja, através desse Espírito, nós clamamos Abba, Pai. A palavra Abba é a palavra pai em aramaico. E Pater, que está escrito lá na carta aos Romanos, é Abba, Pater. Então, Abba, pai em aramaico. E Pater, pai em grego. É como se fosse pai e pai. Paulo queria colocar a palavra Abba, né? Por meio do qual clamamos Abba. E aí ele traduz, pai, né, para o grego, traduz para o grego. E a gente aqui no português coloca Abba, pai. Beleza. O que é esse Abba, pai? Muitos querem dizer que é papaizinho, um filhinho chamado pai e tal. Não é exatamente isso, pode até ser, mas não é assim, pode ser que em algum contexto isso faça sentido, mas na verdade a palavra Abba é a palavra pai no aramaico. E é o termo utilizado num contexto íntimo, como quando o próprio Jesus vai fazer suas orações, quando ele ia fazer suas orações, ele usava esse título para Deus. Ele chamava Deus de Abba. Então, denota uma espécie de intimidade, de um relacionamento intrínseco entre pai e filho. Por isso, a gente precisa entender a oração como algo que promove um relacionamento muito próximo com Deus. E a gente precisa também aprender que o Espírito de Deus nos induz a clamar, a chamar Deus de Pai. Não é que a gente não possa chamar Deus de Deus ou de Senhor, coisa desse tipo, não. Mas quando o Espírito de Deus realmente nos induz a um relacionamento íntimo com Deus, automaticamente a gente vai tratar ele como Pai. Pai. E pai, não é falando pai assim, aleatoriamente, não, você sente, você percebe uma intimidade. O Espírito nos coloca diante do trono de Deus, através do sacrifício de Cristo, e a gente percebe essa aproximação, como ele realmente inclinando os seus ouvidos ou aproximando os seus braços para nos pegar no colo, e a gente chama pai. Né, com esse título de filho mesmo, de quem tem liberdade para conversar, que não precisa ficar se tremendo todo. Aqui eu não estou promovendo um aspecto em que a gente não deve temer e tremer diante de Deus, a gente deve no sentido de reverenciar, de respeitar, mas o que Paulo fala ali no versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, é o aspecto em que as pessoas não se aproximavam de Deus como pai, mas de Deus como um juiz, simplesmente, ou somente como um juiz. Ele é juiz, mas o Espírito de Deus que habita no crente, ele conduz a gente num aspecto relacional diferente, muito mais próximo e mais íntimo. Então, aquele aspecto em que fica preso só no medo, ou não, ele ultrapassa esse limite. A gente não teme mais no sentido de ter medo. A gente teme no sentido de respeitar e reverenciar. Mas a gente agora tem coragem de se aproximar. Lá em Hebreus está escrito, né, que nós, pela fé, devemos ter ousadia para entrar no trono, entrar diante do trono de Deus. E quem nos concede esse tipo de ousadia é o próprio Espírito Santo. E nos dá ousadia para chamar Deus de Pai e de nos aproximar dele. E isso a gente deve usufruir desse benefício com todas as forças do nosso coração, com todo amor. Pai.
O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou uma oração, né? Pai Nosso. Pai Nosso. Né? A gente tem uma aproximação. Esse termo não era utilizado pelo povo de Israel. Eles não chamavam Deus de Pai. Chamavam o Pai terreno de Abba. Mas no relacionamento entre eles e Deus não tinha isso. Agora, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Né? Agora não, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. Então existe esse relacionamento mais próximo, mais intrínseco. Deixa eu correr, gente. Eu não consigo correr. Vamos lá. E as provas dessa filiação, verso 16, falta só mais 2. O próprio Espírito testemunha a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui Espírito com E maiúsculo, o próprio Espírito Santo, testemunha ou testifica ou confirma ao nosso Espírito, e aqui Espírito com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Como? Como que o Espírito confirma a nossa filiação? Deve ter diversas maneiras, tá? Aqui eu vou talvez exemplificar, eu já exemplifiquei uma, né? Quando a gente cai e o Espírito vem nos convencer do nosso pecado e nos restaurar, isso aí é uma possibilidade em que o Espírito Santo está nos confirmando que nós somos filhos. Por quê? Porque ele não faz isso com quem não é filho. Em alguns outros aspectos também, no nosso sofrimento, a gente vê o próprio Espírito nos consolando, o próprio Espírito nos conduzindo. Na leitura da palavra, a gente percebe o Espírito Santo abrindo a nossa mente para que a gente compreenda o que a palavra quer dizer, o que Deus quer dizer através da Bíblia. Então, tudo isso vai confirmando com o nosso próprio Espírito que, de fato, nós somos filhos, que a gente não está acreditando numa coisa vã. Então, essa é a primeira prova. O Espírito confirma. A segunda prova, lá no versículo 17, no finalzinho, parte B. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A segunda prova da nossa filiação, a primeira é o Espírito, a segunda, a nossa participação nos sofrimentos de Cristo. E isso comprova que nós somos filhos. Tá bom? Eu vou ler o versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, a segunda prova da nossa filiação, a participação dos sofrimentos. Como que nós sofremos com Cristo? Como que nós carregamos uma cruz? A gente já falou de uma possibilidade ou de uma perspectiva, que é quando a gente rejeita os nossos próprios desejos. Ele falou, né? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, rejeitar, dizer não a si mesmo, é, de alguma forma, fazer parte dos sofrimentos de Cristo. Ele mesmo negou-se a si mesmo. E quando ele fez isso? Quando ele decidiu vir para cá para poder viver como um homem e se sacrificar. Então, ele disse não a si mesmo, a toda a sua glória, a toda a sua... Enfim, ele como Deus, né? Ele se esvaziou. E então a gente acaba também fazendo parte dos seus sofrimentos quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Mas também em outros aspectos, quando nós sofremos, somos perseguidos, somos maltratados por causa do nome de Cristo, né? Muitas pessoas morrem, enfim, nesse tipo de sofrimento, quando envolve o nosso testemunho em relação a Cristo, nós também sofremos com ele, fazemos parte dos seus sofrimentos. Paulo aqui vai introduzir o que vai ser falado na próxima reunião, que ele vai continuar desenvolvendo no versículo 18 em diante, falando sobre os nossos sofrimentos. Né? Mas para resumir aqui, o que prova que nós somos filhos de Deus? De fato, o que prova para nós mesmos? Né? Será que realmente eu sou filho? Será que eu realmente sou salvo? Será que todos esses benefícios realmente são aplicados a mim? Olha para isso. O Espírito confirma com você, ele vai fazer você, lembrando do quadro lá, né? O que é que a carne deseja, o que é que o Espírito deseja, para onde sua mentalidade pende. Né? O próprio Espírito vai te conduzir a perceber essas coisas, então ele vai confirmar a sua filiação. Segunda, você vai sofrer. De alguma forma, você vai sofrer. Não adianta achar que o Evangelho é uma noticiazinha que vai fazer todo mundo viver feliz, não vai ter mais problema, não vai ter doença. É mentira. É mentira. Chuta isso para a lata do lixo. O Evangelho, o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Ponto. E isso é suficiente. A gente vai sofrer.
E isso confirma que nós somos filhos, porque o próprio filho legítimo sofreu, por que não os adotivos, por assim dizer. Mas aí a gente tem dois itens que alimentam a nossa esperança. A primeira, ele fala: o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Então, isso alimenta a nossa esperança. Nós somos filhos e, portanto, somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo, juntamente com Cristo. Segundo, se realmente nós participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que ele está falando aqui? Seremos glorificados. Glorificado aqui não é de receber glória, é de ter o corpo redimido, ter o corpo restaurado, receber um corpo incorruptível. Né? Paulo sempre vai tocar nessa tecla. É tanto que a versão revista atualizada, ele fala, para que sejamos glorificados. Não é participemos da sua glória, é para que também sejamos glorificados. E aqui é o que alimenta a nossa esperança. Nós sofreremos, porque é assim que Deus quer. A nossa vida vai ser permeada por dores, por sofrimentos, por lágrimas. O Senhor Jesus nunca falou ao contrário. Quem fala o contrário é esses bandos de mentirosos que tem aí no mundo, dizendo que crente de verdade não passa prova, não tem problema financeiro. É mentira. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Isso envolvia perseguição, isso envolvia morte por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, envolvia todo tipo de coisas negativas que podem surgir sobre nós por causa do nosso testemunho em relação ao Evangelho. Mas há algo que nos alimenta a esperança. Nós seremos glorificados. A nossa salvação será coroada. A nossa salvação será completa. Tá? Na próxima semana, a gente vai ver que Paulo desenvolveu a questão do sofrimento. A gente vai então ver o que acontece em relação ao sofrimento e que, como ele mesmo disse, lá no versículo 18, nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Por mais que a gente passe por todo tipo de perseguição, e a igreja da época lá de Roma passou por grandes perseguições, sofreu muito debaixo do Império Romano, nada disso, nada dessas coisas poderiam separar as pessoas do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. É assim que Paulo conclui o capítulo 8. A gente vai ver isso na semana que vem, tá bom? Pronto, então a gente fica por aqui hoje, tá, Cleison? A gente vai... Vou orar aqui. Você tem alguma dúvida? Oi? Só para complementar essa última parte que você falou, eu acho interessante, porque às vezes alguns crentes mesmo, né? Uhum. Eles acabam dizendo o seguinte, que como você bem falou, pessoa que é crente de verdade não é para estar passando por essa prova. Ou a pessoa que é crente de verdade, por exemplo, eu ouvi muito isso. Crente não sofre depressão. Eu digo, meu Deus do céu. Eu acho que Paulo não. Eu acho que Elias diria o seguinte, eu sou o quê para vocês, então, né? Exatamente. Porque por tudo que Elias passou, o homem foi o cara. Elias foi o cara. E simplesmente pediu a Deus, meu Deus, me tire logo daqui. Deixa eu morrer logo. Porque eu não estou aguentando tanta pressão, né? Aí muitos acreditam nisso, infelizmente. Não. Crente não passa por depressão. Crente não passa por essas opressão. Se está passando por opressão, é porque não é crente. De jeito nenhum. É muito comum também dizer crente não passa por problemas financeiros, né? Não tem doença. É lorota. O Evangelho diz completamente o contrário. Justamente. E isso é importante a gente observar isso. Tá só repetindo meu áudio aqui. É importante a gente ter cuidado com isso, porque o que a Bíblia ensina é o que a gente precisa abraçar. E a Bíblia fala que a gente vai sofrer. Então, isso transforma a nossa mentalidade para quê? Para que quando o sofrimento chegar, a gente esteja preparado.
né? Quem acha que não sofre, quando sofre, porque vai sofrer em algum momento, quando sofre, está completamente perdido. Como assim? Então eu não sou crente? Ou então Deus não me ama mais? Começa a entrar em conflitos desnecessários. Agora, quando a gente olha para as Escrituras e percebe que a gente vai sofrer porque o Senhor Jesus falou isso, e sofrer faz parte do nosso processo de salvação, faz parte do nosso processo de filiação, né, para ficar mais próximo ainda, mais íntimo com Deus. Meu Deus do céu, quando o sofrimento chegar, a gente vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Me ajuda, me dá graça para passar por esse momento. Eu sei que o Senhor continua me amando tanto quanto me amou quando eu não estava sofrendo. Né? Então é esse tipo de mentalidade que vai surgir numa pessoa que não é criança. E eu falo criança no entendimento. Né? Paulo fala que a gente tem que aprender para que a gente não seja levado por nenhum vento de doutrina. Né? As pessoas inventam as coisas, e quem é que cai nisso que o povo inventa? As pessoas que não têm conhecimento. Quem não tem conhecimento do que a Bíblia ensina vai ser levado por qualquer vento de doutrina. O que o pessoal chegar dizendo aqui, inventarem, vai todo mundo como se fosse folhas espalhadas pelo vento. Quem conhece as Escrituras, não. Qualquer pessoa que chegar para mim agora hoje dizendo assim que crente não sofre, eu vou dizer: sai daqui, filho. Sai daqui, tu tá inventando. Porque sofre que eu sofro. Complementando aquela mensagem que eu enviei, assim, eu achei interessante quando você disse assim, que a gente meio que acha que está começando a andar, a gente acha que as coisas agora vão dar certo, a gente acha que está de fato fazendo o que é certo, aí a gente descobre que não é bem assim, então a gente meio que desanima de novo, mas aí a gente reconhece que somente em Cristo, aí a gente volta de novo. E parece até uma receita, né? Parece tipo assim, não, já que eu estou lendo e estou entendendo isso, não é melhor dar logo esse salto, passar por esse salto embaixo e logo lá para frente, não é? Só que não é assim, porque a própria palavra, ela já diz que é processual. É algo que a gente vai ter que passar e que, de fato, se está escrito, é porque o próprio Senhor Jesus já sabia que essas coisas a gente iria passar por elas. Exatamente. Por mais que a gente não queira, na verdade, a gente vai ficar passando. Assim, na verdade, é o próprio Deus que quer que seja assim. Porque, como eu já falei outras vezes, ele não tem intenção de ser mágico. Ele quer que a gente passe para que ele perceba, foi ele quem fez. E é tão incrível que a gente, por mais que a gente diga, não, mas eu vou tentar o máximo possível fazer, claro, é a nossa obrigação tentar, ficar sempre tentando. Mas por mais que a gente diga, não, eu vou fazer o máximo possível para não errar, para fazer tudo certinho, a gente tem que se lembrar de uma coisa. O próprio Jesus avisou que ia ser negado. E mesmo assim, foi negado. Foi negado, exatamente. Ele disse as palavras certas. A gente poderia até se colocar no lugar assim, não, peraí. Pois se ele disser que eu ia negar, na hora eu ia dizer, não, vou usar outra palavra, ou então não vou negar. Não tem como, não vou estar nem ali, vou fugir já para não conhecer isso. Não existe. Não existe. O Senhor sabe os próximos passos, o Senhor sabe o que haverá de acontecer. O Senhor, antes de tudo, ele já sabia, inclusive, ele conhece muito mais, como a gente mesmo sabe, do nosso coração. Exatamente. E a gente vai ver sobre isso na outra semana. Ou seja, só Deus mesmo, só Jesus. Agora a conclusão que o irmão falou, até a gente chegar naquele ponto e dizer assim, só Cristo mesmo. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Né? Vamos orar então para a gente encerrar. Vamos orar, tá? Senhor, Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Teu Espírito nos impulsiona a fazer a Tua vontade. Nós percebemos isso, essa guerra, esse conflito entre a nossa natureza pecaminosa e o controle do Teu Espírito em nossa mente. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente consiga, através do Teu Espírito, fazer morrer os atos do nosso corpo.
tentando, Senhor, sempre viver em espírito, te agradando, te servindo, te honrando, vigiando e orando sem cessar, para que não venhamos a cair em tentação. Sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, que o espírito está preparado, mas a nossa carne é fraca. E não é porque a carne é fraca que nós vamos dar trégua para ela. Pelo contrário, Senhor, que se ela é fraca, que ela seja cada vez mais enfraquecida e o nosso espírito seja fortalecido pelo Teu Espírito. Permita que esse texto, esse estudo, que surta efeitos em nossa vida prática, que não seja algo meramente intelectual ou momentâneo, mas que o Senhor produza frutos em nós, para a Tua própria glória, Senhor, porque sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Nos abençoe, dê-nos uma boa noite, um bom descanso e permita, Senhor, que outra vez possamos voltar aqui para aprender da Tua palavra, segundo a Tua vontade. Louvo o Teu nome por todo bem, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.